Olá, boa noite. Estamos começando o programa Replay numa parceria entre o canal no YouTube Replay com Tony Souza e o site Miséria. Esse é um espaço onde a gente destaca muito futebol e também resgata, as carreiras profissionais de várias pessoas, de jogadores, técnicos, enfim, e destacamos também, lógico, os nossos clubes, sempre contando com participações especiais. Hoje à noite a gente recebe uma pessoa que até pouco tempo era jogador e agora está trabalhando como preparador físico em um clube aqui da região. É o nosso querido Teles, que hoje está sendo chamado de Teles Júnior, preparador físico hoje, um dos preparadores físicos da equipe do Cariri e até pouco tempo era lateral esquerdo de várias equipes e passou também com muito destaque aqui na região. Teles, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no nosso programa Replay. Boa noite, eu agradeço a você por da oportunidade de falar um pouco até da minha trajetória agora, iniciando uma nova carreira, já tenho vivido aí no futebol durante alguns anos e para mim agora é novo, já que eu vivi, mas é novo. E espero que eu possa fazer um grande trabalho assim como eu fui dentro do campo. 34 anos, é isso, Teles? 34 anos. Parou cedo, né? Parei um pouco cedo, dava para ter ido mais um pouco, mas eu sofri com um pouquinho de lesão e tudo, venho sofrendo assim. E decidi realmente dar um tempo e seguir nessa nova função, já que eu queria dar continuidade no futebol, então venho me adaptando também, tentando conciliar também. Esses anos eu tentei conciliar até mesmo os estudos com a minha faculdade e estou nesse período de transição e espero que eu possa continuar fazendo um trabalho aí fora das linhas. Daqui a pouquinho a gente vai destacar um pouco a carreira do Teles, você vai ver lances, gols, as equipes que ele passou. Passou inclusive aqui por 3 times aqui do futebol da região como jogador e a gente vai destacar daqui a pouquinho, falar mais com o Teles sobre a carreira profissional dele. Estamos também recebendo meu parceiro, filho de um grande amigo também, do nosso J. Luiz, é o Anderson Luiz, uma safra nova aqui de repórteres esportivos da região do Cariri, hoje trabalhando na Rádio Vale FM, no timaço da Vale FM, setorista do Guarani e agora também acompanhando bastante a equipe do Cariri Futebol Clube. Meu querido Anderson Luiz, boa noite. Prazer estar aí recebendo aqui e disse que nas horas vagas você é blogueiro também, é isso, Anderson? Boa noite para você, Tony. Boa noite a todos os internautas. Obrigado pela receptividade aqui. É um prazer estar participando do programa para falar um pouco mais do futebol aqui na nossa região. É importante. Tem um canal no YouTube para conversarmos sobre isso, sobre o nosso futebol, sobre a nossa região. E primeiro, é um prazer enorme estar aqui conversando com você e com o Teles, que acompanhei muito de perto, sou muito fã do futebol quando o Teles jogava. E falar um pouco mais sobre o Cariri, sobre o Guarani e também sobre casos, sobre os times aqui da nossa região. É blogueiro ou não é? E fica por conta de quem assiste. Pois é, rapaz, eu convidei o Anderson e aí o Anderson, quando foi depois que eu estava olhando aqui no Instagram, o homem já tinha feito o recado, já estava dando toque, o cara, esse rapaz é blogueirinho mesmo. Tem que ter outras alternativas, Tony? É verdade, meu querido Anderson. Bom, a gente já deu para perceber aqui que o papo vai ser bacana e a gente vai destacar muito aqui sobre futebol. Vamos também falar sobre futebol feminino. Você sabe que aqui a gente sempre tem espaço para o futebol feminino, A Duda, da cidade do Crato, tá já no Sub-18 do Flamengo. Estava no Internacional, está no Flamengo e fez gol hoje, começando o Campeonato Brasileiro Sub-18 e já foi clássico, Flamengo e Fluminense. E a Duda foi lá, deixou 2 golzinhos. A gente vai mostrar daqui a pouco os gols da Duda. E a Duda que inclusive chegou a deixar mensagem depois nas redes sociais do Mengão. Vamos também mostrar o gol da nossa querida Thaís Ferré, caririense, que está fazendo bonito na Coreia do Sul, lá no Kespel. E ela vem fazendo muitos gols nessa temporada lá na Liga Coreana. E a gente vai também mostrar o gol da Thaís Ferré e vamos também trazer novidades. Em breve deveremos ter novidades aqui referente ao futebol feminino na região, tendo também a acompanhar no Instagram. A gente aproveita também para trazer muitas publicações e algumas notícias quentes. A gente aproveita e coloca também lá no Instagram, Replay com Tony Souza. Daqui a pouquinho a gente vai estar lendo a mensagem da galera. Você quer deixar sua mensagem? Deixe sua mensagem também aqui no nosso YouTube, tá certo? Vamos começar a falar de Série B do Campeonato Cearense, porque o Cariri é o representante na competição e na última rodada acabou vencendo. A gente tem os jogos da 3ª rodada do Campeonato Cearense da Série B. Veja aí os resultados, os jogos que aconteceram na 4ª e 5ª-feira da semana passada. Bom, tivemos aí o Pacatuba empatando 0-0 com o União,
O Maracanã empatou 1-1 com o Floresta. O Cariri venceu a primeira 2-0 para cima do Maranguape, com os gols do Thiaguinho e também do Moré. Total cobertura aqui do canal Replay com Tony Souza, né? Tivemos lá o Leandro Santos nos comentários, também a Fernanda Alves lá nas reportagens. O Tiradentes, do técnico Lamar Lima, perdeu a primeira, 3-1 para o Iguatu do Washington Luiz. Destaque para o Nael, que marcou gol aí, vem jogando bem o Nael pelo azulão do Centro-Sul. E o Horizonte venceu 2-0 a equipe do Itapipoca. Esse Horizonte está fazendo bonito, 9 pontos já, 100% de aproveitamento. Aliás, a única equipe com 100% de aproveitamento. Aproveitando, a gente já mostra então a tabela de classificação até a terceira rodada do Campeonato Cearense da Série B. Vamos lá, classificação: o Horizonte tem 9 pontos, 3 jogos, né, 3 vitórias. O Iguatu tem 7 pontos com 3 jogos e 2 vitórias. O Tiradentes, 6 pontos com 3 jogos, 2 vitórias. Só que o Tiradentes tem uma derrota, o Iguatu tem um empate, que foi exatamente aquele empate na estreia contra o Cariri. O Maracanã é o quarto, tem 5 pontos, apenas uma vitória. O Cariri, 4 pontos, tem uma vitória, um empate e uma derrota. O Floresta também com 4 pontos. A diferença é que o Cariri tem um gol de saldo, um gol positivo, um saldo positivo, e o Floresta 0 de saldo. O Maranguape tem 3 pontos, né, apenas uma vitória na competição. O Itapipoca apenas 1 ponto, já perdeu 2 partidas. O União tem também apenas 1 ponto, também já perdeu 2. Inclusive, o saldo negativo iguais, né, os 2 times, Itapipoca e União, 4 gols negativos. A vantagem do Itapipoca é porque marcou um gol a mais, né, se eu não me engano. Aliás, ele marcou um gol e o time do União ainda não marcou gol nessa competição. Levou 4 gols. E o Pacatuba tem 1 ponto, apenas um empate, né? Só que tem um saldo negativo de 5. 2 equipes que não ainda marcaram União e Pacatuba, só levaram chiba, só levaram gols, inclusive são 2 favoritíssimos para o rebaixamento para a terceira divisão. E aí a gente já vai ter agora, começando amanhã, a 4ª rodada da Série B do Campeonato Cearense. E aí a gente já confere os jogos, porque amanhã o Cariri está jogando. Entra em campo o Negro Anil. Então, nós teremos 3 jogos na quarta-feira, né? Amanhã tem todos os jogos 13h30 da tarde. Itapipoca e Floresta, no Período Teixeira, lá em Itapipoca. Já no Raimundo de Oliveira, em Caucaia, o União joga contra a equipe do Cariri. Esse jogo deve ser transmitido pela FCF TV, né? a TV da Federação Cearense de Futebol. E o Pacatuba joga contra o Iguatu às 3h30 da tarde. Acho que esse jogo deve ser transmitido pela galera lá do Iguatu, Iguatu TV. O pessoal está sempre acompanhando o Iguatu. E aí já teremos na quinta-feira os outros 2 jogos. O Tiradentes jogando em Caucaia, no Raimundo de Oliveira, contra o Maracanã, também 3h30 da tarde. E no mesmo dia, no mesmo horário, no Moraizão, o Maranguape joga contra o Horizonte, né? Portanto, essa rodada, e o time do Cariri, portanto, enfrentando o União. E aí é considerado um jogo chave para o time do Cariri, até para dar uma sequência de vitórias e quem sabe já bolar ali, chegar sempre junto àquela galera da parte de cima. Anderson, você está acompanhando bem o time do Cariri. Como é que você está vendo o clima do time? Você que vem acompanhando desde o começo essa Série B do Campeonato Cearense, Anderson. O time do Cariri está bem motivado para esse jogo. Precisa muito da vitória contra o time do União. É obrigação, Tony, ganhar do time do União, um time que vai, de fato, disputar para não cair para a terceira divisão. Não fez um gol ainda, né? Justamente. Então, precisa dessa vitória nesse jogo importantíssimo. Tem um jogador, que é o Zé Aquiraz. Tem o Zé Aquiraz e o Marcelo Nicásio, que é a recém-contratação. Daqui a pouco, quando ter o vídeo do Marcelo Nicásio aí, não vai estar disponível ainda para o Anderson Vitor para o jogo. Porém, tem essa contratação, tem esse novo jogador para disputar a vaga com o Elvis, que é um muito bom jogador, a gente já conhece o Elvis de outras temporadas aqui, mas o time do Cariri, eu acredito que está bem tranquilo. Essa vitória, essa última vitória na última rodada, deu uma tranquilizada a mais para os atletas, dá para sentir até no clima dos atletas no dia a dia, tá bem tranquilo para esse jogo contra a União. Eu acredito sim numa vitória do time do Cariri contra a União, acredito que o Cariri não vai ter muitas dificuldades para vencer esse time do União. E aí
o Teles está trabalhando como preparador. É um dos preparadores. São quantos preparadores físicos que tem hoje o time do Cariri, Teles? Acho que tem dois, né? O professor Evilton e eu estou com o segundo também com ele, junto com ele. E aí está acompanhando já o trabalho. A gente tinha sempre... Houve uma certa crítica porque o Cariri acabou sendo um dos últimos times a começarem a trabalhar visando a Série B. Mas como é que está a parte física dos jogadores, mesmo tendo começado por último das outras equipes? Na verdade, como você já tinha falado, né, frisou muito bem aí, que a gente começou um pouco tarde, né? A gente teve que se adaptar a esse período, atropelar um pouco as etapas, né, de treinamento físico, juntar com treinamento técnicos e no primeiro jogo o time ainda estava um pouco ainda, eu creio que no segundo, no terceiro já deu uma melhorada muito. E a adaptação vai ser realmente nesses jogos, assim, que o time vai se soltar um pouco mais, né, já que a gente teve esse curto prazo de treinamento. Tem algum trabalho específico com o Moré? O pessoal às vezes diz, não, um jogador mais experiente, o Moré está aqui 40 anos, né? 40. E a gente sabe que tem uma garotada também que está trabalhando ali, tem o Zé Oliveira, Tiaguinho, jogadores mais jovens. Mas há um trabalho diferenciado com o Moré, que é um jogador que sempre é um cara que se cuida, né? Sim, um cara que sempre, quando está parado, por exemplo, ele está em casa, verdade. Gosta inclusive de fazer postagens fazendo trabalho físico. Isso é verdade, isso é verdade. O Moré que é um excelente profissional, né? Acho que cidadão e profissional. E ele mesmo tem esse biotipo que ele gosta de treinar, trabalha até mesmo quando não está em um período de temporada e a gente tem que ter um cuidado necessário, já que não é mais um menino, né? O Moré não é mais um menino, a gente tem que tomar esse cuidado necessário, até mesmo da prevenção dele, para evitar um pouco das lesões, e a gente tem trabalhado com ele até mesmo o repouso dele também, né? Para que ele possa aí continuar nos ajudando, que o Moré, acho que todo mundo sabe, é muito importante, já mostrou aí, já mostrou que tem capacidade, e ali dentro da pequena área ele sabe fazer gol. Então a gente tem que ter uma atenção maior, que é um jogador muito importante para a gente. É o pé que balança a rede, grande Moré, o cara que tem faro de gol, onde ele passa, ele costuma realmente chegar e fazer bonito, nosso querido Moré. Bom, isso aí tem um jogador que é um jogador experiente, que é o Moré. O time do Cariri já anunciou um outro atleta que inclusive se apresentou hoje lá na capital. O time do Cariri está em Fortaleza e ele já viajou, saindo da Bahia e foi para a capital cearense, já treinou inclusive hoje, que é o atacante Marcelo Nicásio. Marcelo Nicásio acabou acertando no domingo com a equipe do Cariri e eu tive um contato com o Marcelo Nicásio, ele inclusive mandou um vídeo para a gente colocar aqui no canal, o vídeo está aqui no YouTube, como também no Instagram. Vamos ver essa mensagem que o Nicásio falou para a gente, logo quando ele acertou com o presidente do Cariri, o Dr. Rosenberg Freitas, né, e ele fez questão de fazer esse vídeo para a gente. Boa noite, Tony Souza, meu querido. Aqui é Marcelo Nicásio. O convite eu recebi ontem, né, do presidente Rosenberg do Cariri, me fazendo um convite para poder eu participar desse clube, desse grupo, dessa competição, né, da segunda divisão do Campeonato Cearense. Ele me contou um pouco também dos objetivos do clube. É um clube novo que tem aí tudo para crescer no cenário do futebol, e eu aceitei esse convite. É uma alegria enorme poder voltar de novo ao Campeonato Cearense, que é um campeonato que, graças a Deus, eu tive muitas alegrias, conquistas, e é um estado que eu amo, é um estado que está no meu coração, que foi um lugar que me recebeu muito bem. E sobre a minha ida, provavelmente na terça para quarta-feira já devo estar chegando aí em Juazeiro, já para começar a treinar, porque eu tô doido para começar a treinar, doido para jogar, para conhecer o grupo, para conhecer a comissão técnica e fazer de tudo para poder ajudar aí o Cariri rumo à Série A. Não vai ser fácil, tem clubes fortes, clubes de nome, clubes conhecidos, mas a gente vai fazer de tudo para que a gente possa conseguir o objetivo final, que é o acesso à primeira divisão, e depois brigar pelo título da segunda divisão no Campeonato Cearense. Boa noite, um grande abraço. Tá aí o Marcelo Nicásio, né? Jogador também experiente, eu acho que 38 anos, atleta que inclusive teve no River do Piauí, foi até criticado, torcedores criticaram o Marcelo Nicásio,
dizendo que o River estava trazendo jogador velho, e acabou que o Marcelo Nicásio foi o jogador que fez o gol que salvou o River do rebaixamento no Campeonato Piauiense. Não sei se você que acompanha a gente deve lembrar que ele inclusive mandou um vídeo, eu tive contato com ele, e ele acabou mandando um vídeo falando sobre essa situação, porque ele acabou virando destaque no campeonato lá no Piauí, devido a ter salvado o River do rebaixamento este ano. Jogador que tem um currículo enorme, passou por Atlético Mineiro, Vitória, Bahia, fez bonito tanto no Ceará como no Fortaleza, passou aqui na região do Cariri em 2017 pela equipe do Icasa, então um jogador que chega aí e, enfim, vai brigar. Anderson Luiz, será que dá para Moré e Marcelo Nicásio jogarem juntos? Ou é aquela coisa, um tempo outro? O que é que você acha? Eu acredito que um tempo outro. Até porque eu acredito, por mais que o Moré se cuide, são 40 anos, Tony Souza. Então é bem complicado a gente ter Moré por 90 minutos em campo. E nós, quarentinha, não podemos ficar 90 minutos, rapaz. A intensidade é diferente, o Pérez sabe muito bem disso. A intensidade é bem diferente do futebol hoje. O Marcelo Nicásio e o Moré são dois atacantes, grandes atacantes. Eu acho que o cara está muito bem servido para essa função. Mas não dá para os dois jogarem juntos 90 minutos. Tem uns atalhos, filho. O cabo consegue ali, chega nos atalhozinhos, quem corre a bola. Mas a idade ainda pesa, então. A idade ainda pesa. São dois jogadores importantíssimos. O Cariri não vai poder mais contar com o Dodó. Né? O Dodó que vinha sendo um jogador que é importante, a gente conhece muito bem o Dodó em si, mas ele não vai poder mais contar com o Dodó por questões, até o Teles pode explicar melhor sobre essa questão do Dodó, que é um jogador que poderia fazer a diferença nesse elenco do Cariri, justamente numa função no meio campo, ali onde eu acredito que o Cariri ainda tem algumas deficiências, é tanto que o time faz algumas alterações relacionadas a isso, apesar do Isaú, na minha opinião, estar jogando muito bem, mas o Dodó é um jogador experiente, mas, como você bem frisou, eu acredito que não dá para os dois jogarem juntos, mas dá para cada um tempo ali para cada ainda dá tá bom, os né? dois, né? Justamente. Tá certo. Meu querido Teles, e o Dodó, que é a bronca do Dodó, ele teve um problema físico, né? Acabou se contundindo, estava tentando voltar. O que é que você pode falar sobre o Dodó? Na verdade, o Dodó, eu que tenho acompanhado desde o início, quando ele começou a treinar, ele já teve uma lesão, né? Ele vinha de um processo de transição, que é da lesão para o campo, então a gente tentou cuidar dele esse período de transição, principalmente no começo, e ele tinha evoluído muito, né? Principalmente assim na questão física e a questão tática, ele estava evoluindo perfeitamente assim nesse quesito. E depois eu não tive ideia assim do que foi que realmente aconteceu. Conversei com ele disse que não iria treinar e perguntei algumas coisas, mas ele não quis comentar não. E eu também achei até um pouco, porque ele era muito importante, né? Todo mundo sabe, acho que dentro de campo também, para quem conhece, para quem sabe do Dodó, dentro de campo, fora de campo também, ele é um cara que poderia estar nos ajudando. E é um cara de grupo, né? O Dodó é um cara muito de grupo, um cidadão, um cara que não dá trabalho, não tem história de disciplina, pelo contrário, é um cara que até é muito tímido, mas que acaba se entrosando rápido com o grupo. O que eu conheço do Dodó sempre foram referências muito positivas. E dentro de campo, força, bate bem na bola, né? Marcação, chega bem ali como homem surpresa, inclusive foi autor de um dos gols do título do Icasa da Taça Faris Lopes em 2014. Então, é um atleta extremamente importante. A gente lamenta realmente não poder estar aí no time do Cariri. Você ia falar alguma coisa, Anderson? Sim, tem um detalhe ainda que eu tenho algumas dúvidas relacionadas ao time sim, do Cariri, é sobre o Thiaguinho. O Thiaguinho, recentemente, ele ficou 2 dias fora do treino, reclamando de uma dor, de uma lesão que ele vinha sentindo, Teles, eu acho que você está acompanhando, vinha sentindo desde a época do Boa. É algo que preocupe vocês? Vocês estão acompanhando essa lesão do Thiaguinho? O que é que está acontecendo de fato? Porque no elenco do Cariri, o jogador com a função do Thiaguinho, só temos ele nessa função, meio campista de armação em si, só o Thiaguinho. A minha pergunta é, o que é que está acontecendo de fato com o Thiaguinho? Como é que está o atleta, se ele está 100%, se ele não está 100% ainda no campeonato? O Thiaguinho, assim, particularmente, é um jogador que é muito importante no nosso time, né? Um jogador que qualidade tem demais, técnica tem demais, e é um jogador que vai nos ajudar, um jogador que tem um futuro muito grande. Eu vejo o Thiaguinho ali um futuro muito grande. Essa parte que o Anderson acabou de colocar, ele sente algumas dores, né? Eu acho que devido ele estava no Boa, né? Sim, devido à lesão que ele teve antes, ele já chegou aqui um pouco
até reclamando de um pouco de dores, né? E o que a gente está fazendo com o Thiaguinho, nesse quesito, é tentar um pouco até mesmo dar um descanso para ele. Como ele está jogando, jogou quase 90 minutos, ou se não jogou 90 minutos, a gente está tendo um cuidado melhor justamente nesse tipo de prevenção para que ele possa até durante o campeonato ter essa melhoria. É um cara realmente importante. Eu lembro do Thiaguinho desde 2018, quando ele era chamado só de Thiago, né, no time do Campo Grande. Foi artilheiro da Série C de 2018 pelo Campo Grande, pelo Tigre. Depois foi para o Guarani e acabou virando Thiaguinho no Barbalha. Não sei como foi que aconteceu no Barbalha, o pessoal começou a chamar Thiaguinho, foi para o Ceará, depois foi emprestado para o Boa, veio para o Cariri ainda ano passado, né, na Série C ainda, acabou ajudando o time. Foi um jogador primordial ano passado, né? Muito bem, chegou ele, chegou o Zé Oliveira, o próprio Moré, os caras chegaram e realmente incorporaram ali o Cariri foi vice-campeão. É realmente um jogador interessantíssimo, o Thiaguinho. Boa sorte para o Cariri, que amanhã joga contra o União, lá no estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia. Mandar um abraço aqui para o Fernando Antônio, né? Está acompanhando aqui também a gente. Está falando que é técnico do Tianguá, no Esporte Clube. Fernando Antônio deve o quê? Deve trabalhar na Série C, né? Série C este ano. O Tianguá vai jogar a Série C. E a gente está essa expectativa para saber da Série C, porque vai ter o Guarani esse ano, né? O Antes ainda vai falar com a gente sobre o Leão do Mercado, viu? Gustavo Santos também deixando boa noite, Josivaldo Lucas, a Fátima Mitaf, um beijo para ela. O Fernando Antônio, eu não gosto do Cariri Futebol Clube. Ele disse, não gosta do Cariri. Acho que é do nome, ele está falando do nome. Acho que é do nome, né? Do nome Cariri, porque ficou americanizado, né? O inglês, enfim, até o Dr. Rosenberg chegou a explicar um pouco isso. O Neto Santana, Teles, um cidadão, tive o prazer de contratar para o Guarani, esse grande homem jogador. Tenho certeza que o futebol ganha muito com esse profissional. Anderson Luiz, grande profissional da rádio, o melhor administrador que a Areninha já teve. Programa show, só os melhores. Parabéns, Tony. Valeu, um abraço, nosso querido Neto Santana. É administrador da Areninha? Já fui na gestão passada, eu era administrador da Areninha. E era, rapaz, você não disse para jogar uma bolinha na sua gestão, rapaz, que é isso? Traíra, viu, Neto Santana? Abraço, Neto Santana, que para mim, quando esteve em atividade, foi o melhor preparador de goleiros do estado do Ceará. Trabalhava demais. Deixa eu mandar um forte abraço também, Tony, para o Dr. Rosenberg e para o Luciano Basílio. Eles estão lá na capital, na nossa capital, estão acompanhando o time do Cariri e estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, um abraço, Dr. Rosenberg, Luciano Basílio, Anderson Vitor, enfim, a todo o pessoal lá do Cariri Futebol Clube. Boa sorte amanhã com a União. A gente já está na expectativa de voltar, para a gente voltar a transmitir os jogos aqui pelo Replay com o Tony Souza, tá bom, galera? Sempre naquela expectativa, a gente vai estar acompanhando todos os jogos do Cariri aqui na região. Já ficou confirmado os jogos, estava aquela mudança para ir para o Barbalha, já foi confirmada a mudança para o Inaldão? Já? O Cariri ainda não oficialmente, não está no site da federação ainda está confirmado no Mirandão, mas o Cariri tem a intenção sim de mandar todos os seus jogos a partir de agora lá no estádio Inaldão. No estádio Lírio Calor e Inaldão. Deixa eu ver quem mais. O Edson Alves agora tem notícia do futebol caririense, do Cariri FC, que está em atividade rumo ao acesso. Anderson Luiz é o pé quente dos times do interior. Boa noite a todos, meus amigos. Aí, Anderson. Márcio Torres também deixando boa noite. Arnaldo Araújo, um abraço. Também está aqui. O Plácido Anjo, esse você conhece bem, né? O Plácido do Guarani é resenha aí, viu? Um abraço para o Plácido. O Plácido está onde? É no Altos do Piauí? Lembra antes onde é que ele está? Ele está no Altos. Tá no Altos, né? Sim, está no Altos. É campeão piauiense, né? Nosso querido Plácido. O Rochelio Show, boa noite, aqui a todos os convidados, bom programa. Avante Cariri, o Rochelio que é torcedor do Fortaleza. Marcondes Barbosa também deixando aqui boa noite, tá bom? Para todo mundo. Gilson Alves, quanto mais experiência melhor para o clube, tá aí o Gilson achando que gostou aí da contratação do Marcelo Nicásio. Claudevan Moreira, conhece Claudevan Moreira, Teles? Lembra? Já fez gol em Claudevan? Já fez gol em Claudevan? Não, Claudevan não. Fez não? Aí, Claudevan. Eu tive esse... Aí, rapaz, abraço, nosso abraço, nosso querido Claudevan, que mora em Itapajé. Itapajé, parece que parece que o nome Itapajé, se não me engano, é a Pedra do Pajé, uma coisa assim. Se não me engano, tem uma pedra lá, uma montanha lá em Itapajé, se não me engano. Um abraço, meu querido Claudevan. Serginho, deixando também uma boa noite. Abraço aqui para o Teles. Grande Serginho, César Santana também. Teles nos representando muito bem. Cariri Futebol Clube, concentrado e acompanhando o programa. Um abraço para a galera do Cariri. Bom, a gente vai para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para resgatar um pouco sobre a carreira desse rapaz aqui. Teles, com 34 anos, parou precocemente, mas tem uma história bacana no futebol. Começou no Ceará
Quando ele começou no Ceará, rapaz, tem um jogador que até hoje tem atividade, que começou com ele. Daqui a pouco eu vou falar para você quem é esse jogador. Lembrando que a gente vai destacar também futebol feminino. Daqui a pouco eu vou mostrar os gols da Thaís Ferrer na Coreia do Sul e da Duda, a Duda Macedo, do Crato, que estreou hoje no Sub-18 do Flamengo e já deixou 2 golzinhos num clássico contra o Fluminense. E vamos falar do Guarani, daqui a pouco Anderson Luiz vai falar também do Leão do Mercado, enfim, tem muita coisa bacana. Se inscreve aqui no canal no YouTube, não se inscreveu ainda, está acompanhando? Se inscreve, deixa o teu like, acione o sininho, compartilha com a galera, o Replay está no ar. Daqui a pouquinho a gente volta, e segue a gente também no Instagram, tá bom? Replay com Tony Souza. Daqui a pouquinho a gente volta. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Bom, vamos falar sobre a Icanet, é o seu provedor de internet no Cariri, Icanet, que atende todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. E a Icanet é o seu provedor, é uma empresa da região que busca atender a necessidade do cliente. Não está preocupada apenas com o valor e com a velocidade. Ela quer que o cliente tenha um plano de acordo com a necessidade. É Icanet. E aproveite, a Icanet tem um atendimento personalizado. O número está aqui na tela, tá ok? É o 99202-5340, 99202-5340. Também tem um site aqui, icanet.com.br. E o que eu acho bacana na Icanet é o atendimento, que é super, super show, porque tem muita empresa que às vezes dá um problema. É normal você ter uma empresa e tá um problema, oscilação, acontecer alguma situação com a internet. A questão é, você consegue falar com a empresa a qual presta serviço para você? Com a Icanet eu consigo. Se tiver algum problema, eu entro em contato com o pessoal lá da assistência técnica e eles informam o que está acontecendo, conversam. Às vezes você resolve até pelo WhatsApp. Eles mandam mensagem, chega lá e resolve tudo. Quando não, mandam a equipe até a sua residência para resolver o problema. Há esse contato, é um atendimento personalizado. Isso a Icanet tem. Tem muita empresa que promete e a coisa nem sempre é cumprida como é prometido, viu? Fique esperto. Icanet é o seu provedor de internet do Cariri. Deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Maciel, da Joartes. A Joartes também entrando em parceria com a gente nos jogos, né, do Cariri, que a gente está acompanhando aqui pelo canal, pelo Replay com Tony Souza. A gente está sempre com um troféu, escolhendo o jogador que arrebenta, aquele jogador de destaque, né, da partida. Ganha o troféu o jogador que arrebenta. No último jogo foi o Thiaguinho, que acabou fazendo um jogo histórico, né, para o Cariri. Foi o primeiro jogo do clube em uma Série B do Campeonato Cearense. Cariri, que é uma equipe nova, foi fundado o quê? 2019, não é isso, Anderson? Mas jogou a primeira partida
profissional apenas ano passado, na Série C. O Zé Oliveira fez o primeiro gol da história do clube, né? E, por coincidência, o Zé Oliveira participou do lance. Aliás, e que lance de contra-ataque do Zé Oliveira, que acabou resultando do gol do Thiaguinho, né? Então, o Thiaguinho foi lá e recebeu o troféu Jogador que Arrebenta nessa parceria que a gente está tendo com a Juartes. Manda um abraço, nosso querido Maciel. Você quer troféus, medalhas, enfim, premiação, entre em contato com a Juartes, tá bom? Bem, vamos falar agora do nosso querido Teles, Antônio Teles da Silva Júnior, 34 anos, natural de Camusim. O homem nasceu logo na terra que tem praia, e é uma praia famosa aqui do estado, né, Camusim, hein, Teles? Praia bonita, litoral que tem muita praia bonita. Depois de Sobral, sobe um pouquinho. Depois de Sobral, depois de Massapê, ali chegando em Camusim. Já fica ali perto do quê? É Piauí? Divisa ali com o Piauí, já perto de Parnaíba, praticamente ali, bem pertinho de Parnaíba. Diz que é meio quente lá, mas não tem problema não, a praia chega lá É bom. Dá para fazer a resenha, né? Pois é, nosso querido Teles, que lateral esquerdo, foi lá em Camusim. Como foi que começou a jogar bola? Foi lá pro Camusim, já começou a jogar nos clubes de lá? Como foi que você começou profissionalmente, Teles? Na verdade, a minha família inteira é de Camusim, né? Tanto meus pais, meu pai como minha mãe, a gente morou em Tianguá, praticamente eu vivi até os meus 15 anos em Tianguá, né? na Serra da Ibiapaba, e de lá, aos 15 anos, eu fui fazer um teste em Fortaleza, né? De princípio, eu fui no Uniclinic, né? No tempo do Uniclinic, que hoje lá na Lagoa Redonda. Fui dispensado no primeiro teste, mas aí eu fui, em seguida, fui para o Ceará e acabei passando no teste, na época com 15 anos, e ali foi onde eu me profissionalizei e segui minha carreira adiante. 2005. 2005, fiquei 2005 no profissional, 2005, 2006 e depois tive a saída de 2006 do Ceará, eu fui para o Fluminense. Fluminense já do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Aí passou... Fui para o Fluminense, fiquei um ano, né? Um ano praticamente, cheguei para ir para o profissional, treinei, só que era um pouco difícil jogar ali no tempo, né? Em 2006, até fui como quarto lateral. Quem era o técnico lá do profissional? Era o PC Guzmão, né? Aí nada mais, nada menos, o lateral era o Marcelo, né? Antes. Só mesmo. Somente. Aí ficou um pouco difícil, assim, porque tinha Marcelo, Roger, tinha outro que eu não lembro o nome, e eu fiquei treinando um período de 3 meses, né? Fui contratado, fiquei 3 meses no profissional, depois teve um campeonato de base em Xerém, e eles pediram para mim descer para a base, e eu fiquei mais 8 meses na base em Xerém. Inclusive o campo que o Icasa subiu contra o Duque de Caxias em 2012, lá em Duque de Caxias, a gente passou lá pelo centro de treinamento Fluminense em Xerém. Enfim, o centro é grande, né? Vários campos, enfim, estrutura bacana lá. Olha, vamos aqui. Ceará, Ferroviário, Campinense, Cataduvense, Maranguape 13, América de Natal, além do Fluminense, né? Isso. Guarani de Sobral, Horizonte, Crateús, Ipiranga de Pernambuco, Arapongas, que é Paraná, né? Arapongas. Paraná. Guarani de Juazeiro, Icasa, Alto Santo, Uniclinic, Itabaiana, Sergipe, Crato, Potiguar de Mossoró. É isso? Teve o Lagarto ainda. Teve o Lagarto Sergipe também. Sergipe também. E algumas dessas equipes você foi e voltou. Isso. Tá faltando alguém? Não, acho que por aqui mesmo, né? Mudou pouco, né? Mudou pouco, rapaz. A gente tem algumas fotos aqui do nosso querido Teles. Essa aí é... Olha, essa aí foi no começo. Foi a estreia, né? Que tive a estreia num profissional. Inclusive, estreiei com um jogador que hoje tá com a gente trabalhando, que foi o Moré. E coincidência, você tá agachado, segurando a bola, não é isso? E atrás de você, ali em pé, o Moré. É o Moré, né? O Moré e... O interminável Moré. Eu encerrei e ele continua. E esse timezinho aí, vamos ser sinceros, que é Marcelo Silva, Turato, né? Moré, Wagner, lateral direito, Ricardo volante, embaixo Ricardo Barata, Ali é Pitbull, o da ponta? Não, ali é Camanducaia e o Valdeir, o meia. Valdeir, exatamente. Rapaz, esse time era baita do time, né? Era um time bom. Você já chegou ali com a galera, novinho. Galetim, foi logo... 17 anos aí nessa época. Era equipe muito boa. Do Ceará, começando. Aí já é no Tubarão. No Ferroviário, onde o Ferroviário
eu tive mais jogos profissionalmente, né? E até gols também. Se eu não me engano, eu fiz quase 50 jogos pelo Ferroviário. Tive, se eu não me engano, também 8 gols pelo Ferroviário. Foi um clube que eu tenho muito carinho, assim, realmente, porque sempre quando eu tive a oportunidade de ir, eu fiz um bom trabalho e Quem era o técnico lá do tenho muita Ferroviário? gratidão pelo Ferroviário. Na verdade, eu peguei Mirandinha como treinador, Polozzi, não tenho uma memória. Qual foi o primeiro de... treinador que te deu oportunidade assim, no futebol, ainda no Ceará, né? No Porque Ceará, você sim. trabalhou na base do Ceará e depois foi profissional. Isso. Na verdade, o meu primeiro treinador foi o Roberto Fernandes, né? Ele que me colocou para jogar, mas não... Acho que está no Santa Cruz hoje, se não me engano, né? Isso, está no Santa Cruz. E tive também um treinador, agora se eu não me recordo o nome, Valdir Espinosa, né? Que foi praticamente ele que deu uma força maior, inclusive até na minha ida para o Rio de Janeiro foi o Valdir Espinosa. Aliás, gosta de levar o pessoal para o Rio de Janeiro, é porque ele levou o Ronaldo Gerente do Flamengo e acabou levando você para o Fluminense, né? Isso, o saudoso Valdir Espinosa. Temos mais fotos aqui do Teles? Vamos mostrar um pouquinho Esse aí. aí foi pelo Campeonato Paranaense, né? Esse jogo aí foi... Arapongas? Esse jogo a gente estava ganhando de 2-0 até os 33 do segundo tempo. Eles chegaram a empatar o jogo e aos 45 a gente perdeu o jogo. O Alex fez o gol, né? Tem muita estrela, o Alex tá aí. Dividida com o Alex. O Alex que jogou Palmeiras, Seleção brasileira, né? Isso. Curitiba, enfim. Aí, ainda pelo Arapongas. Pode passar, meu querido. Aí essa galerinha aí, Tony, aí isso é Tony, né? Esse aí é Toniel. Rapaz, Michel, o Tony Juninho. que também ficou aqui no Juazeiro. O pessoal gosta de vir e ficar por aqui, né? Casam e fica por aqui mesmo. Conheço Michel, Juninho, né? O Juninho cearense. Esse torneio foi um torneio que, pelo sindicato, né? O sindicato de Fortaleza, já que eles têm uma ajuda muito assim em relação aos atletas quando eles ficam nesse período parado, né? Eles ajudam muito e teve esse torneio que foi muito bom, que teve um torneio que foi vários sindicatos, né? Sindicato de São Paulo, Sindicato do Rio, Sindicato... É Sindicato dos Atletas. Dos atletas, né? Esse campeonato a gente foi vice-campeão, a gente perdeu para o Sindicato de São Paulo. Inclusive que era um time muito bom aí, que era um time muito bom. Inclusive o Tony ficou depois de vir aqui também com a gente, participar do programa, que está se destacando aqui com aula de futebol, tanto joga e joga muito, né? Joga muito. Tony. Uma referência grande na região aqui. O Tony, o Thiago Otton também, são os caras que são diferenciados aqui na região. No futebol, rapaz. Vamos lá para mais foto aqui do Teles, no Verdão. Isso aí foi no Icasa, né? Naquela Série B, 2013. Que Série B, Série B, até hoje aí dá saudade. Até hoje ela rende. Rapaz, vamos ver se vai render mesmo, né? Esperando. Tá pra render, aí, rapaz. Aí o Leandro Banana. O Leandro, quando chegou aqui, era Banana, aí depois virou Pereira. Foi. O verde do Icasa é diferente do verde do Palmeiras. É verdade. Mas ele mesmo gostava muito que o pessoal chamasse Leandro Banana, não. O Leandro Pereira, o Preto, enfim, turma boa. Aí ainda também no time de 2013, né? Esse aí foi 2000 e... Não, esse aí foi depois. Esse foi depois, esse aí foi na Série B. Então, Marcos Vinícius, acho que foi 2016 aí? Foi 2016 ou 2017, aí já foi na segunda divisão, que a gente perdeu aquele jogo pro Iguatu, que era o jogo praticamente do acesso. Era o jogo do acesso. Que o Leonardo perdeu o pênalti. Foi esse jogo mesmo, praticamente. A vez que eu vi o Leonardo perder um pênalti. Foi. Eu, sinceramente, me chamaram de louco. Eu não vi ainda um jogador cobrar pênalti com um repertório como o Leonardo. Eu sou muito Não fã conheço. Pode botar qualquer um, Messi, Cristiano Ronaldo, Zico, enfim, pode botar de balaio aí. Eu não vi ainda um jogador, Djalminha, que para mim era o exímio cobrador de pênalti, mas não vi um cara cobrar pênalti como o Leonardo. Muita qualidade, Leonardo. A qualidade e o repertório. Eu lembro que eu acompanhava o Icasa quando ele estava no Verdão e ele treinava pênalti. Ele cobrava 10 pênaltis treinando em 10 pênaltis diferentes e o goleiro não pegava. Essas cavadinhas, bola forte, alta, baixa, no meio, ele é brincadeira. O Leonardo jogava demais, cobrava muito. Diferenciado. Tem mais foto, Cléber, do Teles? Essa aí é o time oficial de 2013, né? Que quase conseguiu o acesso, a turma toda aí. Inclusive, está destacada lá no Praxedão essa foto. Lá o centro-presidente Paz de Lira. Cadê o Paz de Lira, rapaz? Nunca mais vi o Paz de Lira. Um abraço para o Paz de Lira. Vamos lá. Aí é o Verdão também ainda, né? Foi. Esse jogo foi
aquele jogo contra a Chapecoense, né? O jogo do chapéu. Jogo do chapéu. Esse jogo. Esse jogo foi diferenciado. Esse jogo dos bastidores. Esse jogo foi Se ele complicado. falasse. Vamos lá. Esse aí já é no Arapongas, Arapongas também do Paraná. contra São Caetano, pela Copa do Brasil. Isso é lá na Anacleto Campanella, né? Esse aí foi o vice-campeonato da gente que a gente teve lá em São Paulo, dos sindicatos. Isso é também do sindicato dos atletas. Foi, a gente foi vice-campeão. Mais algum, Kleber? Essa aí foi do Aí do Fluminense. Fluminense, né? Inclusive até tem 2 jogadores ali, que é o Dedé, o zagueiro, né? O zagueiro Dedé e tem o... Dedé que jogou no Vasco? Isso, ele era da base ainda, né? ele era da base aí. E o Jael, que o Jael tá nessa foto também, o Jael Cruel. Que está no Ceará hoje. Que tá no Ceará hoje, É, que, inclusive, foi carrasco do Icasa também, quando esteve aqui com o Criciúma também. Que jogador diferenciado. Esse aí Eu gosto foi do pelo Jael. América de Natal, Ciel tá aí, Ciel, Elinho. Tem uma turma boa na América de Natal. Vê aí mais algum? Só isso? Agora, uma coisa que chama a atenção, Teles, e até assim, eu acho que não deram o devido destaque até quando você jogava. Você era um cara que cobrava muito bem faltas. Né? Você treinava muito para essa questão de cobrança de falta. A gente tem até gols aqui do Teles, em várias equipes que ele defendeu, que ele cobrava falta. E eu acho até que o Teles foi pouco destacado nessa questão de cobrança de falta. Vou mostrar aqui, Kleber, algumas faltas cobradas pelo Teles, né, por várias equipes que o Teles passou. Né? E tem algumas imagens aqui que a gente tem, tá aí. Lembra qual foi que tive? Ferroviário e Guarani de Sobral. Olha, e eram faltas assim, de boa distância, né? Uma bola forte com colocado. Você treinava bastante? Treinava muito mesmo. Aí era uma das qualidades que eu tinha, né? Essa bola parada. E treinava incansavelmente. Inclusive até esse período que eu tive no Icasa em 2013, assim que eu cheguei, o professor... Isso aí foi pelo Guarani, né? Isso, pelo Guarani. Ele pedia muito que eu treinasse todo dia, todo dia. E eu me dedicava muito, né? E quem era o técnico? O técnico de 2013 que está com a gente, né? Cid Moraes. Isso. Essa aí foi contra o Fortaleza, pelo Ferroviário também. Essa aí foi contra o Tiradentes, pelo Ferroviário também. Pelo Ferroviário eu fiz, porque eu não tenho uma memória, mas eu fiz alguns gols de falta. Você gostava de fazer gol no PV, né? Era bom, o PV era bom. O PVzinho era bom. Era bom. Essa aí foi pelo Icasa, mas esse aí não foi de falta não. Icasa e Itapoca. Mas você pegava muito bem na bola. O efeito que a bola faz. E você fez vários gols de falta, e assim, estando de fora da área, e realmente eu não vi esse destaque. Eu acho que poderia ter sido dado mais destaque, até pela qualidade que você tinha na bola parada, na bola mais distante. Enfim, aí lances aí do Teles, aí já é pelo Ceará. Foi contra o Ceará, aí, se não me engano foi o Tiradentes do Ceará. A gente tem uns gols pelo Icasa, inclusive com a narração do nosso querido Marco Valério. Esse aí foi o Guarani, né? Esse aí foi pelo Guarani, foi. Aí o Leão do Mercado. Aí também o goleiro ficou só olhando aí também. E tem um gol que teve a narração do Marco Valério. Dá para colocar com a narração? Dá, Kleber? Vamos colocar esse gol aqui com a narração emocionante, empolgada do nosso querido Marco Valério, que era inclusive uma parceria também aqui com o site Miséria. Vamos ver. 1-0 vence o time do Campo Grande. Logo mais no site Miséria, todos os lances e os gols da partida. Autorizado, partiu Teles para cobrança. Golaço! Gol! É do Icasa! Magistral a cobrança ali do camisa 8 do Icasa Teles. Que cobrança maravilhosa do ala esquerda do Verdão do... Aí a mesma
falta diferente, de outro ângulo, outro foi ângulo. alguém que filmou. Foi. E o bom é que eu coloquei esse gol da narração do Marco no Instagram até para anunciar que você ia estar aqui. E o Glailson, que era o goleiro desse lance. Eu ia perguntar se era o Glailson. É o Glailson, que era o goleiro do Campo Grande, que inclusive foi o destaque do time no título 2018. Só jogou uma partida como titular, que foi a final. Pegou 3 pênaltis, né? Foi um lance sim improvável e foi o grande nome do título contra o Crato. E ele era o goleiro dessa partida. E ele mandou uma mensagem para mim: cara, até hoje eu não sei como foi que essa bola, porque ele só ficou olhando e a bola entrou lá no saco, puf, lá para dentro, golaço do Teles. Teles, qual foi o time que mais lhe marcou nessa sua trajetória toda? Teve alguma equipe assim que você disse: pô, essa equipe, para mim, foi a principal equipe que eu joguei como profissional. Teve essa? Não, eu, assim, tive algumas equipes que, um exemplo aqui, como eu citei há pouco tempo, foi Ferroviário, né? Que eu tive, acho que, em torno de quase 50 jogos, né? Tive um carinho muito grande, tive uma sequência de trabalho. O próprio Icasa também, que eu peguei numa fase muito... Acho que uma das melhores fases, né, do Icasa, que foi nessa Série B. Tive no América também. Tive algumas passagens boas, sabe, nos clubes. Porque sempre eu procurei me dedicar e jogar. Gostava muito, tinha muita sede para jogar e dar continuidade. Então, assim, tive no Ipiranga também de Pernambuco, que foi um clube também onde eu fiz uma sequência muito boa. Mas no Icasa também tive algumas passagens boas. Mas, assim, não tenho o que falar de nenhuma equipe, sabe? Eu sempre procurei manter o meu profissionalismo e agradeço até todas as oportunidades que eu tive nos clubes que me deram essa oportunidade de ter jogado. Qual foi o principal técnico que você trabalhou? Eu gosto muito de perguntar essa história de bastidores. De quê? O técnico, aquele principal técnico. Olha, eu particularmente... O melhor assim, que você acha, assim? Rapaz, o melhor mesmo assim, eu tive... umas boas referências, assim, eu gosto muito do trabalho tanto do Washington como do Raimundinho. Apesar de que são daqui, eu gosto muito do trabalho deles. Até como pessoa, assim, como eles tratam pessoas, profissionais, relacionamento. Eu gostei muito do trabalho deles e eu tenho certeza que eles vão aí dar uma alavancada maior aí. Gostei também do muito trabalho do Vladimir. Sou muito grato a ele também, porque Vladimir Jesus, apesar me deu muita oportunidade assim nos clubes, né, que eu participei, já que eu estava com ele. Marcelo Vilar também. Sou muito grato também que o Marcelo Vilar me deu algumas oportunidades, inclusive trabalhei durante anos com ele também. E não tem a memória aqui, mas são muitos que eu tenho uma enorme gratidão aí por ter me ajudado. Qual o jogador mais mala aí que você... Rapaz, mais mala, eu trabalhei com um bocado. Qual foi aquele que se destacou? Eu não, assim, de cor eu não tenho não, mas tem muito jogador que... Por exemplo, você tinha um aí? Mala assim, eu tinha teve um que, se eu não me engano, no América de Natal, assim, que ele era muito conversador, sabe? Muito conversador, mas mala assim, não me recordo. Diga o nome do rapaz, não. Vanderlei. Mas não era o Vanderlei daqui, não. Não era o Vanderlei, não. Porque também passou lá na América. Passou na América do Natal. Passou, mas não era o Vanderlei, não. Esse aí era muito engraçado, assim. Era umas histórias engraçadas. Um atacante, que é aquele que você atacante, que quando aquele atacante de beirada que, vixe, esse atacante pra marcar. Novo, pra marcar ele. Pra marcar, assim, um chato era... Eu tive um aqui que jogava até no Fortaleza, agora isso que não me recordo. É lateral direito do que jogou no Fortaleza, que tem até na foto aqui, que estava na foto do Ferroviário. Eu passava mal com ele, eu juro que passava mal. Inclusive até no jogo que a gente jogou aqui, na semifinal do estadual contra o Fortaleza, né? E ele acabou fazendo um gol aqui, que é agora Simão. Aí depois daí eu fui para América de Natal. Aí quando eu fui para América de Natal, ele tava no ABC. Aí eu falei, pô, de novo, cara, faz isso comigo não. Falei, sacanagem. Pelo amor de Deus, não faça isso mais comigo não. Já basta no campeonato passado. Vamos com calma. E ele deu muita risada. Outro lance também que eu me recordo muito foi no Ferroviário. Inclusive até tinha um lateral direito que ele até se aposentou, que era muito conhecido, do Limoeiro.
Sim, Era daqui, um lateral Chiquinho. Não, Chiquinho não. Chiquinho jogou no Limoeiro, jogou Agora Fortaleza. não me foi pro recordo o Vasco. nome. Que eu nesse tempo ferroviário, acho que tava bem fisicamente no auge e a torcida pedindo para tocar em mim, para mim ir para cima e tudo. E aí eu tava bem nesse jogo. Eu lembro que nesse jogo ele cansado, né? Já tava cansado porque eu cortava para dentro, para fora. Aí ele, Teles, respirando, né? Teles, vai com calma, Teles, tu vai se queimar com a torcida, toca a bola. Poxa, eu tocava a bola aqui, agora toca a bola para mim ir pra cima dele. Calma, Teles, vai com calma, tu vai se queimar com a torcida. Eu olhei assim pra ele, torcida dando pra ele, vai, Teles, pra cima dele. A torcida vendo ele cansado. Poxa, e ele cansado. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. O Anderson falou até esse negócio de bastidores. O que é que teve nos bastidores desse jogo da Chapecoense, Teles? Rapaz, eu particularmente assim, eu até hoje não, eu até hoje não sei o que realmente aconteceu, assim, particularmente. Agora, eu vou citar um exemplo aqui, eu também até hoje também não sei. O que foi que aconteceu no intervalo? Eu não lembro assim de cor assim desse jogo, mas eu lembro de uma situação que aconteceu comigo que até hoje eu fico me perguntando por quê, sabe? Assim, porque tudo bem que eu não tinha tanta força como muitos jogadores tinham naquela época, porque até mesmo agradeço até o Kleber mesmo, que o Kleber que teve essa transferência, porque na época quando eu vim para o Icasa, eu estava no Guarani de Juazeiro e fiz um jogo contra o Icasa na época da Fares Lopes. Inclusive, eu até cito esse exemplo para muitos jogadores que acham que uma Fares Lopes ou um jogo de segunda divisão não tem ninguém olhando. E eu estava no Guarani de Juazeiro, nessa época, jogando a Fares Lopes e praticamente numa estrutura muito baixa. Assim. E fiz esse jogo contra o Icasa pela Fares Lopes e o Sidney Moraes, no outro dia, pediu a minha contratação. E na outra semana eu já estava jogando a Série B, né? Quer dizer, em 15 dias a mudança... Série B do brasileiro. Série B do brasileiro. E até mesmo a progressão, até mesmo questão financeira também de salário foi muito, assim, muito boa. E continuei jogando e tive a oportunidade de titular. E no jogo contra o Joinville, né? Eu estava, acho que 2, 3 jogos de titular. E no jogo contra o Palmeiras eu caí no vestiário. Até hoje eu me pergunto o porquê, sabe? Mas assim... Treinou titular e no vestiário? Porque no jogo contra o Joinville eu joguei bem. Joguei bem, inclusive até alguns repórteres que estavam nesse jogo. Acho que me recordo desse jogo. Que estavam lá em Joinville, que a gente empatou o jogo e disseram que eu pedi para sair. Eu não pedi para sair. Eu disse, não. Se você pediu para sair, eu disse, não, pedi para sair. E quando foi no jogo contra o Palmeiras, que era outro jogo... Eu não fui no banco. E era o Palmeiras contra o Palmeiras logo pela Band aqui, aquele jogo contra que o Juninho Potiguar fez o gol, né? Fez o gol. Mas, bola para frente, continuei treinando, continuei trabalhando e seguindo firme. Voltou a ser titular depois? Voltei acho que depois de 2, 3 jogos. Mas assim, no jogo do Palmeiras eu queria muito jogar, né? Foi esquisito, mas então. Foi esquisito até hoje, mas... Não entendeu ainda. Não entendi ainda, mas é coisa de futebol, então a gente... Quando a gente está dentro de campo, a gente procura sempre esquecer e bola para frente e jogar. Eu acho bom essas histórias esquisitas aí. Antes de eu botar um vídeo aqui, só fazer um registro aqui rapidinho com a galera. Augusto Teles aqui manda Teles. Reginaldo Cavalcante também deixando aqui boa noite. Um grande abraço desse meu amigo Teles, Reginaldo, tá falando. Beijos na careca, olha aí. O Jarderson Alves, o Icasa já recebeu o dinheiro da CBF? Ô, Jarderson. Ainda não, viu, Jarderson? Mas tem um prazo até o dia 15, né? Até o dia 15 de julho. Vamos aqui. Antônio Wagner, aliás, até o dia de 15 de julho é o prazo para poder fazer um acordo aí, o Icasa com a CBF, situação, pelo menos que o presidente colocou para a gente. A gente está tentando falar, inclusive tentei falar com o França hoje, mas toda vez que eu liguei estava dando caixa de mensagem. Mas a gente vai tentar falar com o França, inclusive até o próximo programa, na próxima terça-feira. Hoje é o quê? Hoje é dia 6, né? Dia 6 de julho. Né? Ou seja, o próximo programa vai ficar ali bem pertinho do dia 15. Então, vamos tentar conversar com o presidente do Icasa até lá, tá bom, Jaderson? O Antônio vai deixando também aqui o boa noite. O Matheus Ferreira, grande abraço, meus amigos, ótimo programa, abraço para o Matheus. O Francisco Martins deixando boa noite a todos. Assis Martins, Santo André, Casiano, estou no bate-papo. Um abraço aí, pessoal em Santo André,
o Francisco Martins também. O Pedro Jorge, vamos falar sobre o Cariri. O Arthur Gomes, Mora Teles, Júnior Ribeiro também deixando aqui o boa noite, acompanhando em Aracati, grande Aracati, lá de Majorlândia e Canoa Quebrada, né? Aracati, duas praias belíssimas. Zoeira Santana aqui, porque esse Cariri tem sobrenome americanizado. Futebol Clube, foi a escolha do presidente, né? Presidente que quer também ter ligação com clubes do exterior e até colocou, né, que poderia facilitar essa negociação, enfim, foi uma ideia do presidente do clube, dono também, né, já que é um clube empresa. Tá bom, meu parceiro? A Isabelle Rocha também deixando aqui um abraço. Cuida, Teles. Valeu, Isabelle, beijo. Reginaldo, esse Reginaldo Chagas é o Moré. Ah, rapaz, Reginaldo Chagas é o Moré, filho do Vladimir Jesus. Um abraço, nosso querido Moré. Eita, pois é, falou Reginaldo, ninguém sabe quem é. Agora falou Moré, né? Tinha que ter colocado Moré, né, Tona, aí? Rapaz. Tá aqui. Grande Reginaldo. Que aqui, jogando na bola aqui, esse dinheiro do Icasa tá parecendo o ouro de Moscou, que nunca chegou. É verdade, rapaz, mas esse dinheiro vai sair, eu acredito que vai sair. Agora, quanto, só Deus sabe. Teles, perguntaram aqui, qual é o time que você torce? Eu sou torcedor do Ceará. Torcedor do Ceará. Sou torcedor do Ceará. Então começou no time do coração aí, no Vozão. Sim. Por falar em Ceará, o Teles, a gente viu a foto ali, o Teles agachado, com a mão na bola, tinha o quê? 17 anos? 17. E em pé estava O Moré. a sombra de quem? Aí, ó. O Teles agachado, com a mão na bola e atrás sem quem? O Moré. Aí ele tinha 26 anos. 26 anos. 26, 27. Ele diz ele que não, né? Mas eu acho que ele tinha uns 26, Você 27 é gato, anos. Moré? Aí eu com 34, ele dizia ele ainda tem 40. Eu não sei não. Pois é. Minha estreia foi com o Moré, eu encerrei, o Moré tá aí. Pois é, e o Moré deixou uma mensagem aqui para o nosso querido Teles. Fala aí, Reginaldo. Boa noite, Tony Souza. Boa noite a todos os espectadores aí. O que falar desse meu amigo Teles? Você é um grande profissional. Quando começou comigo lá no Ceará, um meninozinho, novinho, estreando no meio de várias feras que tinha naquele elenco, né? E dando conta do recado. Um menino bom, um menino humilde, que ajudou muito a nossa equipe com suas bolas paradas, né? Fez muito arcos na minha cabeça, né? Para fazer o atleta que sou hoje, né? Só tenho a agradecer a ele por tudo, pela amizade, pela essa nova caminhada dele no Cariri Esporte Clube como auxiliar de preparador físico. Logo, logo vai ser um grande profissional. E eu espero que ele dê a preferência para mim, quando virar um treinador, ele trabalhar comigo. É um menino espetacular, um menino excelente, não tenho nada que falar desse cara. Um grande profissional como jogador e agora como preparador físico. É um grande profissional, não tenho nada que falar desse menino. Um abraço, irmão, tudo de bom na sua caminhada. Me dê a preferência, viu? Quero trabalhar com você na minha comissão, quando eu parar, se Deus quiser. Tamo junto, pai. Ninguém sabe quando. Agora, Moré, se Moré para, quando é que Moré vai parar, hein? Rapaz, incansável. Moré, grande abraço, cara. Eu sou seu fã e falo sempre pra você que você é uma referência não só pra mim, mas como pra todos esses atletas aí que hoje estão. Você é uma referência grande, cara. Sou muito seu fã e espero ainda trabalhar junto com você por muito tempo, irmão. Um abraço. Do jeito que ele tá, eu acho que você vai virar técnico e ele vai ser jogador, sim. Vai continuar jogando. Um abraço, nosso querido Moré. E como repercutiu o programa que o Moré teve aqui, principalmente as histórias do Moré no Vietnã, viu? Diz que eu tô com o meu cachorrinho lá, disse que comeu muito de carne, quando puxou a carne era um cachorro, com aquele linguiça, né? O COFAP lá. Isso foi uma resenha aqui, que repercutiu depois a galera tirando onda, falando das histórias do nosso grande Moré. Um abraço para você, tá, Moré? Nunca passou por situações assim, meio curiosas nos bastidores como Moré, não, Teles? Negócio meio louco. Porque o Moré disse que no Vietnã foi fazer uma feira lá, quando chegou na feira tinha morcego, rato, que era morcego, rato, cachorro. Escorpião. Era o que tinha de opção para comer, era a carne lá, o frigorífico. Você passou por alguma situação meio curiosa assim nos bastidores, no futebol, nessa carreira sua? A gente passa, né? A gente sempre passa. Inclusive até eu lembro de uma aqui acho que no início da minha carreira, né? Que
quando você é um pouco garoto, assim, aparecem esses empresários, né? Às vezes ligam e tal, te oferecem algumas coisas. E teve um que, pô, ligando pro meu pai, conversando com meu pai e tudo, e a gente naquela empolgação, né, vindo do interior. Aí, não, porque o Corinthians quer te contratar, não sei o que e tal, e ligando e conversando nessa transição. E eu me empolgado, né, e quando ele falou, era o Corinthians de Caicó. Eu ia para São Paulo, eu disse, não, era o Corinthians de Caicó, que é o Rio Grande do Norte. Então a gente passa por cada um, cara. Empolgada para o Timão. Pô, não é. Aí, se meu pai, tu vai pro Corinthians, eu disse, pô, pai, vamos pro Corinthians, vamos para São Paulo, é aqui no Rio Grande do Norte. Venceu, né? Mas são essas histórias do futebol, cara. É verdade. Lembrar aqui, a gente vai contando. E Casa e Guarani, onde foi que você achou que viveu melhores momentos? Independente, assim, a sua atuação. Sei que no Icasa você acabou tendo competições mais importantes, porque uma Série B de Campeonato Brasileiro. Mas você, dentro das 4 linhas, você acha que rendeu mais, foi um Teles melhor, no Icasa ou no Guarani? No Icasa, sem dúvida, no Icasa. Tive uma passagem, eu fui para o Icasa graças ao Guarani, né? Na verdade, um me transportou para o outro. Mas tive uma passagem também no Guarani, acho que tive 2 ou 3 passagens no Guarani também, que inclusive trabalhei com pessoas que até hoje eu considero muito, são muito meu amigo, né? O Plácido, Neto Santana também, que tive uma passagem lá com ele. Mas no Icasa eu tive uma passagem melhor, assim. Eu tenho muita gratidão pelo que eu vivi no Icasa. Tive aquele problema, né? Tive aquela minha lesão. Infelizmente interrompeu um pouco. Na verdade, quando eu tive essa lesão, foi depois daquela Série B, né? Inclusive até muitos saíram e eu tinha 2 propostas também. Tive a lesão e realmente não saí. Mas Deus tem um propósito. As propostas eram para onde, lembra? Eu tinha 2, que era uma para o ABC, inclusive era até com o treinador, com o Roberto Fernandes, que me contactou comigo, né? Roberto Fernandes, e tive a outra com Fortaleza, no ano seguinte. E praticamente com Fortaleza foi mais certo, porque foi praticamente uma semana antes da minha lesão, já estava quase tudo certo. Aí tive essa lesão e atrapalhou. Mas segui firme. Eu acho que, como eu falei, Deus tem um propósito para cada um de nossa vida, né? Então a gente tem que seguir firme, que mais na frente a gente vai entender, né? Por isso que você decidiu realmente parar? Na verdade, dentro dessa lesão que eu tive, foi em 2014, então 2015, 2016 eu vinha sofrendo com algumas lesões, sabe? Então, eu vinha sofrendo com algumas lesões musculares e pegando clubes assim que com muita dificuldade, longe da família, com filho, então assim, as coisas foram pesando, né? E a idade também... Troca para pagar, para receber? Conta, então a gente tem que ficar naquela, né? Naquela dúvida e tudo. E o que pesou mais assim, Tony, foi um pouco das minhas lesões, sabe? Porque eu, na verdade, eu queria, às vezes ficava muito preocupado, ficava com aquela preocupação, será se esses 15 dias que eu tô aqui, será se eu vou machucar? Será? E quando sentia alguma coisa, pô, aí quebrava... Você já não joga à vontade, né? Quebrava esse protocolo, porque iniciava um campeonato, aí no primeiro, segundo jogo já... Aí pronto, aí perdia praticamente 3, 4 jogos. E para um atleta perder esse início de competição é crucial, porque chega outro, joga e anda num barco já, né? Mas assim, eu decidi enfrentar. Já tinha recebido um pedido, recebido um convite, na verdade, que foi no Guarani, que inclusive na época ia ser o Márcio Tarrafas, ano passado, acho que na 2ª divisão. Inclusive, ele me convidou para mim ser o auxiliar dele. E eu resolvi aceitar, só que acabou não dando certo. E esse ano o Marcelan, como treinador, quando assumiu, aí o Márcio Tarrafas também fez esse convite. Eu, na hora, aceitei. Até agradecer a eles aí por ter dado essa oportunidade. Também o Luciano Basílio, junto com o presidente também, o Berg, agradecer a eles a oportunidade. E resolvi aceitar. Já que eu estou nesse período também que eu tentei conciliar esses últimos anos, até meus estudos, né? Para seguir nessa nova profissão. Então, assim, eu estou muito feliz, estou muito motivado, né?
para trabalhar, para seguir firme e dar sequência nessa minha profissão e dar sequência na preparação física. Você falando aí sobre esse negócio de jogar Farisópolis e acabou jogando Série B, como os jogadores têm que levar a sério, eu lembro que, por exemplo, Niel pelo Guarani e Elanado, que na época era do Horizonte, decidiram a Fares Lopes, o Guarani foi campeão, e o Diá estava na arquibancada e pediu a contratação em 2012, tanto do Niel como do Elanardo, que acabaram sendo importantes para o time de casa no vice-campeonato brasileiro da Série C de 2012. E eu lembro também que o Lamar estava treinando no Barbalha e o Jorge Luiz foi lá, viu o Lamar e levou para o Atlético Cajazeiras. O Lamar, depois de muito tempo, já para encerrar a carreira, foi que jogou de novo no Barbalha. E o Dico, que estava treinando também no Barbalha, o Barbalha acabou levando, estava treinando, não estava com o contrato assinado, alguém do Icasa chegou lá, viu, trouxe o Dico para o time do Icasa. E o Dico nunca nem jogou no time do Barbalha, porque acabou assinando com o Icasa e depois jogou, já passou por várias equipes, Náutico, Botafogo da Paraíba, se não me engano está no Ipiranga, do Rio Grande do Sul. Muito bom jogador, o Dico, pequenininho, veloz, faz muito gol. Então tem muito isso, às vezes você está numa situação intermediária e surge a oportunidade. E na verdade foi até uma história um pouco engraçada aqui, esse período, essa transição que eu tive, porque como é muita rivalidade, né? Você chegar e dizer, você está no Guarani e dizer, me dê minha rescisão que eu estou indo para o Icasa. Jamais ninguém ia dar. Ou então Icasa para o Guarani, assim, jamais iria dar. Então, assim, quando eu fiz esse jogo, que foi, a gente até perdeu 2-0, eu fiz um jogo, um bom jogo e tudo, e até perdi um pênalti, que era o Mauro defendeu. E no outro dia, o treinador mandou me contratar, inclusive até com o Kleber veio conversar comigo, eu disse, poxa, Kleber, o que eu vou falar para os caras? Vou dizer o quê? Né? Vou dizer o quê? Não, mas pede a rescisão, diz que alguma coisa se vira, eu fiquei naquela, o que eu vou falar? Aí, resumindo, que acabou dando certo, né? Acabou, de manhã eu pedi minha rescisão para ir embora, pedi minha rescisão. E estava na casa do atleta, né, no Guarani. Quando demorou um pouquinho, os caras, Teles, sai daí dessa casa aí que os caras do Guarani estão indo aí, porque já anunciaram tu no Icasa. Falei, sério, o presidente tá indo aí. Eu disse, o que eu vou fazer? Aí inclusive, até no Rua José Marrocos ali tinha um bar na frente, né? Aí tinha um bar na frente, quando demorou um pouquinho, eu peguei minhas coisas, fui pro bar, fiquei lá com minhas malas e tudo. Aí quando demorou um pouquinho, os caras me procurando aí mas graças a Deus que eu já tinha pego minha rescisão. Aí não tinha pra onde correr mais, aí pronto. Aí, quem era o presidente do Guarani na época? Era o doutor, era o doutor... Mário Vidal? Não lembro. Doutor Marcelo Santana. Marcelo Santana. Era ele. Rapaz, como é que o Teles faz isso comigo? Eu ia deixar de ir para um Icasa, né? Aí, fiquei no bar e o pessoal me procurando. Ei, Teles, eu tô escondido aqui, pô, tô num bar aqui. Não, os caras estão te esperando no hotel. Eu disse, tá bom, eu tô indo aí. Aí tudo bem, aí eu fui pro hotel, guardei minhas coisas todas. E naquela época o vestiário do Icasa era aqui e o do Guarani era aqui. De lado do outro. Aí o jogo foi num sábado. Quando foi na segunda-feira eu tava indo pro treino. Aí eu entrei no vestiário aqui, quando eu entrei no vestiário do Icasa, os caras olhando assim pra mim, porque lembrou do jogo, né? Aí o Guto, né, disse assim, oxe, tu tá aqui no vestiário, não é outro vestiário, não. Aí eu disse, não, Guto, não, tô aqui. Aí os caras me dando boas-vindas e tudo, né? Aí eu vesti a camisa do Icasa e tudo. Aí quando demorou um pouquinho, quando eu fui saindo, aí os meninos tudinho do Guarani estavam tudo lá fora, né? Aí olharam assim pra mim, eita, traíra, traíra. Aí os caras, ninguém olha pra mim, eu com cabeça baixa aqui. Fazer o quê, né? Uma oportunidade daquela, eu disse, não, aí depois eles entenderam e me desejaram sorte e seguir em frente. Mas teve que se esconder no bar da Zé Marrocos. Eu fiquei escondido num bar. E os caras, quer cerveja? Eu disse, não, para com isso, mas só deixa eu só me esconder aqui. Olha, quando eu digo a você que tem com isso só aqui no replay, já saiu de tudo aqui nesse programa. Não, é a resenha boa. Só para encerrar sobre a sua carreira, para a gente chamar o bloco aqui de intervalo, eu queria 2 lances seus da sua carreira. O mais triste primeiro. Qual foi o mais triste lance que você teve? O mais triste, sem dúvidas, foi minha lesão. Foi em Horizonte, né? Contra o Horizonte. Eu fiquei assim... Inclusive, na época, eu nunca passou pela minha cabeça que eu iria parar de jogar, né? Nunca passou e a minha vontade era sempre de dar a volta por cima, sempre de voltar a jogar.
Mas muita gente não acreditou, sabe, Tony? Muita gente não acreditou e às vezes eu passava assim, pessoal, Qual era o ano? 2014. Ainda demorou um bocadinho, passou uns Passei 4 anos ainda. 1 ano e 1 mês parado, recuperando. E voltei bem, voltei a jogar. Eu acho que esse período assim foi o mais difícil da minha carreira. E o melhor, o melhor, mais alegre que você teve naquele momento? Eu tive alguns momentos, inclusive vou até citar o momento da Série B que eu tive no Icasa, foi um momento muito bom, assim, muito bom mesmo, da ascensão do Icasa, você vê estádio lotado, você vê até mesmo a questão financeira também, que bicho, não sei o que e tudo. Tive uma época boa também na América de Natal, até mesmo essa do Ceará para o Fluminense também. Mas teve aquele jogo, teve aquele momento, aquele lance, aquele que foi especial, que você não esquece nunca ali, foi marcante? Eu creio que é a minha volta, sabe, Tony? A minha volta quando eu voltei, que inclusive até tem um vídeo aí, aquele chute fora da área, praticamente foi o jogo que eu voltei, aí eu caí no chão e eu acho que ali foi meio especial porque eu tinha dado essa volta por cima, né? Mas tive vários momentos, acesso também que eu tive aqui no estado também, acessos, assim de recordo, tive alguns. Só não entendo que ele não jogou contra o Palmeiras. Só não entendi até hoje. E aquele jogo ali eu queria jogar. Poderia ter sido um jogo, né? Ô, Sidney Moraes, foi que aconteceu que derrubou o homem no vestiário, Sidney Moraes. Que eu lembro que nesse jogo eu saí desse jogo, né? Aí eu fiquei preocupado, eu disse não, aí não teve nem coletivo, não teve nada. E eu com aquela ansiedade, né? Aí quando foi no vestiário mesmo, na pré-eleção, quando eu olhei, a minha camisa 13, Aí eu lembro que o Café, eu acho que era o auxiliar, ele disse, Teles, fique tranquilo aí que você vai entrar. Fique tranquilo que você vai entrar no intervalo. Aí eu disse, tudo bem e tal. Aqueci os 90 minutos e não entrei. Correu mais do que se tivesse jogado. Eu aqueci demais e corria para um lado, eu disse, vamos, e olhava assim, pronto. E aí, vai me colocar não? Eu disse, calma, vai já. Disse, Café já tá virando, era chá já. Eu aqueci uns 90 minutos. Resenha demais, meu amigo. Bom, tem histórias que você só vê aqui no replay, tá? Se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, deixa o teu like, compartilha, acione o sininho e segue a gente lá no Instagram, tá bom? O programa vai ficar salvo aqui no canal, no YouTube, para que você possa ver. Depois, você que chegou, já tinha começado, e vai saber as histórias aqui do nosso querido Teles ao lado do Anderson Luiz. A gente vai para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Para o último bloco, destacando também o futebol feminino. A Duda Cratense estreou pelo Mengão, deixou 2 golzinhos no clássico contra o Tricolor Pó de Arroz. E a Thaís Ferré marcando o gol lá na Coreia do Sul, dando assistência, está muito bem. A Thaís, a gente vai falar ainda aqui na reta final do nosso replay, tá bom? Daqui a pouquinho. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais e toda linha esportivas e colegiais, brindes em gerais e olha só, o nosso bordado é computadorizado. Edilan Máquinas, aqui você tem qualidade visual. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone
99680 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Vamos falar aqui da Icanet, o nosso parceiro aqui no Replay com Tony Souza. Icanet, o seu provedor de internet do Cariri, que não está preocupado com valor ou em velocidade, pelo contrário, ela quer que o cliente tenha um plano de acordo com a necessidade dele. Icanet, você quer ser cliente Icanet? Tem aí o telefone, que também é o WhatsApp, 99202-5340, 99202-5340. Você também pode acessar o site icanet.com.br, que está aqui na sua tela, tá ok? A Icanet atende todo o município de Barbalha e parte de Juazeiro do Norte. Tem um atendimento super bacana, personalizado. Se tiver problema, você vai ter contato com o pessoal da Icanet, vai conversar. É diferente de algumas empresas aí que botam a gravaçãozinha, aperta 8, aperta 5, aperta 6, parece calculador e você não consegue falar com ninguém. Com a Icanet não é assim não, viu? Tem um trabalho de qualidade e quando tem algum problema, você tem assistência técnica, conversa com o pessoal. É muito bacana o atendimento que existe na Icanet. Eu, particularmente, sou cliente da Icanet. Icanet, tá bom? Está aqui o site, icanet.com.br, também está aqui o telefone, que é o WhatsApp para você, tá certo? Cadê aqui o Dalmir Henrique, deixando aqui o boa noite também. Obrigado, tá bom? Elogiando aqui o canal. O Tony Brito está lá em Diadema, São Paulo. Tony Souza, boa noite, grande abraço a todos vocês aí no Cariri, a todos que assistem o programa aqui em Diadema, muito frio, imagino como deve estar aí. Um abraço, Tony Brito, meu xará. O Edson Alves, estou em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Saudades aí de Juazeiro e do Icasa, meu Verdão do Cariri. Espero que um dia volte o maior do interior, porque detém a maior torcida do interior. Um abraço, Tony Souza, um abraço. O Edson Alves, a turma boa lá de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Também tive a oportunidade de conhecer Mato Grosso do Sul. A gente está nessa expectativa aí do Icasa, né, quanto a essa questão financeira da CBF. Esse dinheiro entra ou não entra, né? Tem um prazo até o dia 15 para ter um acordo entre a CBF e a equipe do Verdão. Na conversa que eu tive com o presidente do Icasa, o França Bezerra, a gente trouxe aqui em programas anteriores, ele chegou a me colocar que a CBF ofereceu, a gente inclusive fez essa matéria aqui para o site Miséria, né? Prometeu 15 milhões, ofereceu 15 milhões de reais. Mas aí é o que gira em torno das dívidas do Icasa, né? Gira em torno disso aí, de 15 milhões. E o valor hoje é um pouco mais de 55 milhões de reais. Então, o Icasa quer um acordo mais robusto, algo que seja mais favorável para o próprio clube, que pague as despesas, né, pague as dívidas e possa render algo satisfatório para o clube, né, resgatar aí o seu trabalho. Enfim, vamos aguardar, até o dia 15 poderemos ter novidades quanto a essa situação, porque a negociação começou ainda com o Caboclo pinotou, né, foi afastado com problemas, denúncias, etc. Então houve mudança na direção da CBF. Nessa pandemia, tudo é desculpa para poder atrasar e deixar um pouco mais de lado. Vamos aguardar, o torcedor do Icasa está atento a tudo isso. Vamos ver o que é que tem no site Miséria? As manchetes aqui do site Miséria, o principal site de notícias do Nordeste brasileiro, sem dúvida. Olha, garota de 22 anos morre no Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro, após acidente com jet ski. Viu? Você pode ver também um duplo assalto num posto de combustíveis em Juazeiro. Tem um vídeo lá desse assalto que você pode identificar os criminosos e denunciar a polícia. Juazeiro continuará a vacinação contra a Covid-19 no público geral a partir de 40 anos nesta semana. Apenas 4 cidades do Cariri não apresentam risco altíssimo para a Covid-19. Tem os destaques aqui. O CineDT oferece mais de 270 vagas de emprego em Juazeiro nesta terça-feira. Vai aí, você entra e pode ver, tá bom? CAGES inicia a obra de otimização do esgotamento sanitário em Juazeiro do Norte. Estas e muitas outras notícias você pode encontrar no site Miséria, tá aqui, miséria.com.br, tá bom? Antes da gente falar de futebol feminino, o Guarani, Luiz? E o glorioso Leão do Mercado, como é que tá? O Leão do Mercado, nesse momento, organizando-se
Tá fora na de hibernação, a hibernar é coisa de urso, mas Eu e aí? acredito que estão trabalhando muito nos bastidores. A gente sabe que o Guarani tem problemas internos que precisam ser resolvidos, Tony. Quando não tem? Justamente. É o Guarani. Sempre tem, é Sempre tem que ser o impressionante. Guarani. Então, existem algumas situações internas. O Rominho tem uma boa intenção à frente do Guarani, só que está sozinho, de fato, para montar um time para a Série C, procura algumas parcerias. Fala-se em João Severo, volta de João Severo para o time do Guarani. Já existiu uma primeira conversa, existe uma conversa preliminar entre Guarani e João Para ele Severo. ser técnico, Para ele trabalhar como trabalhar- diretor de futebol, do mesmo jeito que ele teve recentemente agora no River, do Piauí. Então, existe essa intenção. O Severo já fez essa função em outras oportunidades no Guarani. Então, existem essas negociações dentro do leão do mercado. Agora, existem questões internas a serem resolvidas ainda. Muitos disse-me-disse ainda. ainda tem uns débitos ainda deixados da última, Ainda da última tem campanha. dívida da segunda divisão. O Guarani procura fazer campanha. A pandemia prejudicou bastante. O Guarani não tem como hoje procurar uma receita, já que não joga nenhum campeonato, está amargando uma terceira divisão, então vive um momento bem complicado o leão do mercado. Mas o homem ainda segue trabalhando, disse que em breve já apresentou sua prestação de contas ao Conselho Deliberativo e vai fazer uma reunião com todos os membros do Conselho do Clube para aí sim traçar esse planejamento para a terceira divisão do Campeonato Cearense, que deve começar somente no mês de dezembro. Vamos torcer que o Leão do Mercado tenha esse resgate, que alguns diretores, conselheiros, pessoas ligadas ao clube, tem muito torcedor que está no Guarani, muito torcedor que às vezes só precisa de um convite, de uma aproximação, de um diálogo. E a gente espera que isso aconteça, porque o Guarani é time de primeira divisão, ver o Guarani na terceira divisão, coisa que nunca aconteceu na história do clube, né? Então, realmente é algo triste e ter um torcedor apaixonado. Então, vamos torcer que o Romeu Caldas, né, o presidente do clube, possa ter aí a sabedoria para organizar todo mundo, né, agregar esse pessoal para trazer o Guarani forte, porque essa terceira divisão é aquela coisa, é uma interrogação, porque ninguém sabe quantos times vão participar, quais são as equipes, pode ser uma competição até fácil, ter poucos times e facilitar a vida, como não, pode ser uma competição forte, tem um Tianguá aí que pode, acabar jogando a terceirona. São situações. Tem o Campo Grande que com certeza joga, né? Com certeza o Soares coloca o Campo Grande na terceira divisão, então já seriam duas equipes aqui de Juazeiro. Enfim, vamos torcer para que a coisa ande, né? Boa sorte aí para o Romeu Caldas à frente do Guarani, tá certo? Deixa eu me ver aqui, o Moisés Sarcófago. Estou em Crato acompanhando esse programa maravilhoso, virei fã, fortalecendo o nosso futebol carirense. Um abraço para você, tá bom, Moisés? Valeu. Olha, a mulherada tá fazendo bonito também no futebol, viu? Inclusive o Guarani tinha um projeto de ter um time feminino, chegou a pensar numa parceria com o Ronaldo Angelim. Sabe como é que tá? Parou também, igual o profissional, Anderson? Parou. Tony Souza, o projeto do futebol feminino é um projeto bem interessante. Eu acompanhei de perto o início aqui em Juazeiro do Norte. Aqui em Juazeiro do Norte nós tivemos na gestão passada 2 anos consecutivos uma seleção feminina. E a maioria dessas meninas passaram, a Duda inclusive já passou pela seleção feminina daqui de Juazeiro do Norte. É bem interessante o futebol feminino. Todos os clubes de futebol, é bom que se diga que a partir de 2022, os clubes que têm divisão vão ter que ter um time feminino. É uma regra da CBF. Então, o Guarani começou a fazer esse planejamento, começou uma parceria com o Ronaldo Angelim, que já tem um time aqui na nossa cidade. Tem o R4, tem um time do Roberto, tem outros times aqui na nossa região. É uma modalidade de futebol bem interessante. Quem acompanha, de fato, vê o interesse das meninas. E nós, no Cariri, temos meninas muito boas, de qualidade. Acho que falta uma atenção maior, falta um investimento maior no nosso futebol feminino. O Guarani começou essa iniciativa, o Campo Grande também tem essa intenção de formar um time feminino. E aí, esses 2 clubes, são os 2 clubes primeiros que têm essa iniciativa. O Guarani mais profissional, tem um projeto profissional para as meninas, o Rominho tem essa intenção de fazer um projeto profissional para as meninas, junto com o Ronaldo Angelim, para até participar do Campeonato Cearense aqui do nosso estado com a camisa do Leão do Mercado. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma competição que vai ter aqui, já está sendo trabalhada para essa situação do futebol feminino. Porque antes nós vamos ver aqui gols da Duda e da Thaís Ferré. Tá bom? Vamos mostrar primeiro o gol da Thaís? Dá para ser, Kleber? A Thaís que está no Caspol,
da Coreia do Sul e que vem fazendo bonito. Ela começou a temporada, a cobrança de falta, né, e a bola vai lá na área, sobra. Olha a Thaís aí com a canhotinha. Mas tem uma canhotinha venenosa essa Thaís, viu, menina? Brincadeira. A Thaís, que é natural de Barbalha, começou a jogar futsal lá em Barbalha, depois foi para o campo, jogou nas equipes aqui de Juazeiro do Norte, teve a oportunidade de jogar futebol profissional, se não me engano, no Maranhão, e aí foi para Fortaleza, chegou aí para o Foz do Iguaçu, que tinha uma parceria com o Atlético Paranaense, e aí depois foi para o Paio Pires de Portugal, oriense da primeira divisão portuguesa, e agora essa temporada está aí no carro. Olha, cabeceia, bota a bola para dentro da pequena área, e a companheira dela vem, né, e pega, chuta a bola. A Thaís, que é a camisa 95 aí do Caspo, da Coreia do Sul, está fazendo bonito. A nossa querida Thaís acaba sendo uma inspiração para as meninas aqui da região. E uma outra caridiense está fazendo bonito também, estava no Internacional há pouco tempo, Internacional que é uma equipe até muito forte, e agora ela está no Sub-18 do Flamengo. E hoje o Flamengo jogou, estreou no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense no Sub-18. E a Duda, é a Eduarda Macedo, mais conhecido como Duda, a Duda marcou 2 gols pelo Mengão. Vamos ver aí os gols da Duda. Foi 3-0 para o time do Flamengo. Tá aí a bola e a Duda chega, ó. Pequenininha a Duda, né? Meu amigo, e tem um chute Joga bom, muito. viu? Meteu o pé, olha, a bola foi lá para dentro. Um chute forte aí, a bola veio cruzada aqui da direita. E olha chegando aí na entrada da grande área, ó. Mete o sapato, a bola... A goleira ainda foi nela, mas não deu. Aí foi um dos gols, o primeiro gol foi contra, esse é o segundo gol do Flamengo. E depois ela fez o terceiro gol ali, ó, oportunista, na pequena área, a goleirona não segurou. E aí aquela coisa, né? Na hora certa, no lugar certo, a Duda foi lá e botou para dentro da rede. 3-0, o Flamengo, olha, falhou aí a goleira. E ela não tem nada a ver com isso, né? Botou para dentro. 3-0 para o Flamengo, o primeiro gol foi contra, 2 gols da Duda. Foi escolhida, inclusive, a craque do jogo, a cratense Duda, de apenas 17 anos. E depois o Flamengo acabou fazendo um vídeo lá com alguns destaques para divulgar nas redes sociais. E a Duda acabou deixando a mensagem após essa vitória do Mengão no Sub-18 contra o Fluminense. Duda, 2 gols na estreia, o que você tem a falar sobre isso? Estou muito feliz pela estreia e ter ajudado a equipe com 2 gols e seguimos. E a Duda é muito tímida, inclusive, tá com 10 dias que eu converso com a Duda, eu vou mandar um vídeo, aí, mas eu tenho vergonha, não sei o quê, a Duda nunca mandou um vídeo. Tive que pegar na rede social, Duda. Beijo para você, Duda, Deus abençoe, boa sorte também para a Duda, que está começando o trabalho lá no Sub-18 do time do Flamengo. A gente falando aqui sobre futebol feminino, nós estamos organizando aqui no canal, no Replay com o Tony Souza, estamos trabalhando para organizar uma competição. Lógico que a gente está aguardando a flexibilização maior dos decretos, tanto do Estado como dos municípios, referente à questão da pandemia. Nós já estamos com a competição que está sendo montada para pegar aqui equipes do Crajubá, de Crato, Juazeiro e Barbalha, 2 equipes de cada município. Juazeiro já tem as 2 equipes que confirmaram presença, que é o R4 do Ronaldo Angelim e a Joaçal, da Bebel Matias. O Cícero, técnico do Crato, lá do time do Crato, esqueci agora o nome do time do Cícero, também ficou de confirmar. O Ivan Barros, que é o Cobrinha, presidente do Crato, confirmou que o Crato vai sim colocar o time nessa competição, porque o Crato tem que ter uma equipe, já que vai disputar a Série D do Brasileiro do ano que vem. E lá em Barbalha, a gente teve contato com o pessoal lá, com o Dalmir. O Dalmir disse que, inclusive, está vendo aí para confirmar o time. Tem uma outra equipe agora que não me recordo o nome. Bela Vista, Acho que é da Bela Vista, mas aí parece que tinha uma parceria com o pessoal do Bela Vista, agora houve um rompimento nessa parceria e está com uma outra equipe. E aí a gente vai ter 2 equipes também. A ideia é fazer essa competição com 6 equipes, e onde todos os jogos deverão ser transmitidos aqui pelo nosso canal Replay com o Tony Souza. Então a gente ainda está um trabalho embrionário, está sendo trabalhado, mas pelo menos a confirmação das 6 equipes. É um torneio que a gente vai fazer com futebol feminino, com transmissão, uma coisa bem bacana, tendo a parceria aí o Jonas, que é o secretário adjunto do esporte no município de Barbalha. Aqui no programa, inclusive, quando a Bebel esteve aqui, ele chegou a dizer que abraçava a ideia. A gente deve realizar os jogos lá no estádio Lírio Calô e Naldão. Enfim, a coisa está sendo trabalhada, busca de patrocinadores, para fazer uma coisa bem bacana, bem organizada. A nossa ideia é divulgar
né, e destacar aqui o futebol feminino, que é forte. Muita gente não sabe, mas nós temos muitas mulheres, muitas meninas que jogam futebol, futsal e futebol aqui na região. E a gente vai apenas mostrar um pouco, uma parte dessas meninas que vão jogar bola. E a ideia é que a gente possa motivar, lógico, o poder público dos municípios aqui da região a realizarem competições de futebol feminino, tá bom? Então aguarde, acompanhe a gente tanto no Instagram como também aqui no YouTube, que logo, logo a gente vai ter novidade, tá certo? Sobre essa competição que a gente está trabalhando, se Deus quiser, em agosto a gente está querendo realizar, tá bom, gente? Olha, só aqui o Emerson Santana, grande Teles, tive a oportunidade de fazer toda a reabilitação de uma grave lesão que ele teve. Hoje, meu amigo de profissão, sucesso nessa nova etapa de sua vida. Ele estava no casa naquele ano, não estava o Emerson Fumê? Estava sim. E hoje está no Fortaleza. O nosso querido Fumê, um abraço, Fumê. Toda terça-feira está aqui, presença marcada, viu? Gente, o programa vai ficar salvo aqui no YouTube, tá certo? Depois, você que chegou no meio do caminho, vai poder acompanhar e escutar as histórias do Teles. O Teles até hoje sabe que é que não jogou contra o Palmeiras, viu? E no dia que o Teles teve que se esconder num bar para fugir da diretoria do clube que ele estava deixando. Então, você fica sabendo aqui no replay. Tem coisa que só sabe aqui no replay. Anderson Luiz, obrigado pela presença aqui no programa. Espero em outra oportunidade que você possa vir para falar mais sobre futebol e bater esse papo bacana, tá bom, meu querido? Abraço no seu pai e na sua mãe, tá bom? No Jota e na Cicinha. Abraço para você, Tony, agradecer pela oportunidade, parabenizar você pela essa iniciativa com o futebol feminino, acompanhei de perto, inclusive Juazeiro hoje é a terceira força do estado, 2 anos consecutivos Juazeiro foi terceiro lugar no campeonato intermunicipal, então parabenizar você pela essa iniciativa, as meninas precisam realmente de um apoio maior e sempre que precisar a gente está à disposição. Um forte abraço ao Teles e a todas as pessoas que nos assistem. Mandar um forte abraço ao meu amigo Rabelo, está lá no Pará nos assistindo. Também o Neto Santana, está lá no Prazeres da Carne, junto com o Orlando nos assistindo. Então, deixar um forte abraço para todo mundo que está nos assistindo em casa. E o Neto também tem um programa no YouTube, é isso? Tem um programa dia de sábado com o pessoal da Web TV Rota Esportiva, todo sábado a partir de 11 horas da manhã. Na Web TV no Rota YouTube Esportiva, também. Com Erivelton Gonçalves, Ednei Dantas, sempre estão convidados lá. Então, todo sábado eles estão com esse programa lá bem interessante. Também falando sobre diversos assuntos, esporte amador, futebol amador, handball, dentre vários assuntos aqui do nosso município. Bom, Netão, você está convidado a vir aqui para o programa, até para a gente bater, porque você tem muita resenha também para contar no futebol. E aproveite e divulgar aqui também esse trabalho que você está fazendo no YouTube, enfim, com esse programa todo sábado. 11 horas, né? 11 horas da manhã. Como é o nome do YouTube dele, do canal? Web TV Rota. Web TV Rota, galera. Vai lá também, se inscreve no canal da Web TV Rota, nosso amigo Neto Santana. Teles, prazer ter você aqui. Lamentar você ter parado tão cedo aí. Eu acho que você ainda tinha pelo menos uns... Não vou dizer que você fosse acompanhar o Moré, que aí também, né, é querer demais. Mas pelo menos chegar ali perto dos 40, jogando num nível bacana. Daria para você estar hoje no Cariri, mas jogando bola titular absoluto. Por que não, né? Um abraço, prazer ter recebido você aqui no programa. Obrigado, eu que agradeço a você, Tony, e parabenizar pelo trabalho, né, principalmente por dar essa oportunidade para a gente. Eu acompanho o seu canal aí por muito tempo. Parabenizo mais uma vez e agradeço antes também pela oportunidade de falar um pouco também, até da minha história aí. Mandar um abraço aí para minha esposa, Daiane, que está assistindo, para o meu filho, Bernardo, para todos que estão lá em casa assistindo, para o meu pai, para minha mãe, para o meu irmão, para todo mundo lá em Fortaleza também que está assistindo, um grande abraço e obrigado mais uma vez pela oportunidade. A Daiane é responsável por você ter ficado em Juazeiro. É ela mesmo. Pois é, rapaz. 10 aqui, anos. Tá aqui o Teles ficou em Juazeiro, o Tony ficou em Juazeiro. Se for procurar aqui, tem vários e vários que, né? Turato ficou aqui na região, né? Que a mulher Turata do Crato. E se for procurar, meu amigo, tem uma galera boa aqui. Veio de fora e ficou aqui. A mulherada do Cariri tem um visgo, chega e segura. É um negócio sério. Gente, agradecer aqui os nossos bastidores, Segundo Filmagens, Guto Vital, Kleber Ferreira, a galera do Miséria, agradecer demais a Lívia Romano, enfim, o pessoal. Você está querendo fazer uma live, fazer um programa, pode procurar os estúdios aqui do Miséria, tudo muito equipado, tá bom? Com estrutura e grandes profissionais para você, como a gente faz aqui no nosso canal no YouTube, Replay com Tony Souza. Tá aí o telefone comercial do Miséria, tá bom? DDD 889-9234-1906. 99234-1906. Aqui na tela o telefone para você entrar em contato, tá bom? Comercial do site Miséria. Só encerra aqui com o Tony Brito. Traga o Rubens Santos com notícias do Icasa, meu caro Tony Souza. O Rubens esteve na semana passada, viu, Brito?
o Rubens esteve aqui com a gente na semana passada, ele esteve aqui ao lado do Moré. Foi uma resenha daquelas. Aliás, não foi na semana passada foi o Geraldinho Saravá. Foi na outra semana que teve o nosso querido Rubens Santos com o Moré aqui. Vamos trazer o Rubens novamente posteriormente, tá bom? Gente, se inscreve no nosso canal aqui, Replay com Tony Souza, deixa o like, tá bom? E segue a gente lá no Instagram. Obrigado pela presença, pela participação. O programa vai ficar salvo. Se você viu pela metade, depois vai lá e assiste novamente, compartilha com o pessoal, avisa a galera aí. Teve muita história bacana aqui, bate-papo legal com o Anderson Luiz, tá bom? Lá do Timaço da Vale FM, nosso querido Teles, que se escondeu num bar para fugir da diretoria. Essa história eu nunca vi na vida. Essa foi inédita. Essa você só tem aqui no Replay, tá bom? Que Deus abençoe a todos e até a próxima, aqui no YouTube e lá no Instagram.